Olá, você é muito bem-vindo ao programa Revista Conexão 2.0. Esse é o nosso primeiro encontro do ano de 2019 e, como você sabe, a gente usa esse espaço para discutirmos as pautas e trazermos algumas orientações sobre como a Revista Conexão pode ser usada na sala de aula. No tema de hoje nós vamos falar sobre fé no Criador e eu espero que você continue com a gente, porque em poucos segundos já estaremos aqui de volta. E nesse primeiro bloco nós vamos conversar com o pastor e jornalista Michelson Borges, que aliás eu acho que é uma das melhores pessoas, das mais indicadas para falar sobre o tema fé no Criador. E Michelson, talvez seja bom a gente adiantar para o leitor que no ano de 2019 a Revista Conexão passou por uma adaptação editorial em que nós vamos estar pautando todos os valores do Plano Mestre de Desenvolvimento Espiritual. Então nós vamos estar bem alinhado com aquilo que está acontecendo na escola, né? Ótimo. E aí a matéria de capa, Michelson, dessa edição, nas páginas 10 a 15, a Mariana Ventura, jornalista autora da matéria, traz uma ilustração muito interessante logo no início, para provocar a gente, né, a refletir um pouquinho sobre a questão, que é o exemplo de uma torradeira. Então alguém que pega uma torrada no café da manhã, pode fazer duas perguntas sobre como aquela torrada ficou pronta. Ele pode ir por um caminho técnico de explicar o funcionamento da torradeira, a troca elétrica de calor que existe dentro do mecanismo, ou ele pode dizer assim, olha, alguém colocou a torrada, colocou no tempo certo, acionou e a coisa funcionou. Então a Mariana trabalha que a gente tem aí um processo e tem a intencionalidade. Na natureza, no estudo da natureza, que tem que ver com as origens da vida, como que você vê essa questão de processo e intencionalidade? Bom, primeiro eu quero mencionar que a ilustração é muito boa, né? Porque ela consegue integrar aí numa mesma parábola, metáfora, digamos assim, metáfora técnica, né? A questão do processo em si, né? Houve alguém que projetou aquilo e criou funções específicas para ter um resultado e o resultado em si. Então a Bíblia, ela traz para nós a descrição pura e simples, né? Deus criou, alguém ligou na tomada lá e funcionou a coisa. E a ciência, a boa ciência, o método científico nos ajuda a entender o processo, né? Então, quando eu penso nisso, eu lembro de Galileu Galilei, de Isaac Newton, Copérnico, Pascal, que eram cristãos e tentaram justamente integrar essas duas áreas do conhecimento, a ciência e a própria teologia, né? E quando corretamente compreendidas, explicam muito bem o universo que nos rodeia. Na natureza a gente vê também esse tipo de coisa, transpondo agora a questão mais assim... mecânica e eletrônica para vida, processos biológicos, né? Para citar apenas um exemplo, né? O tempo é curto, mas a célula, né? A gente tem nela informação complexa, específica, a gente tem organelas com uma função específica também, o caso das quinesinas, por exemplo, que eu gosto desse exemplo, são micro-robôs, nanorobôs moleculares que executam funções específicas na célula. Nós temos uma membrana seletiva, organelas que quase parece assim que é uma fábrica, né? Uma célula. Então ela também revela um propósito, uma intencionalidade e complexidade absurda e específica, né? E irredutível também. Você não pode tirar uma organela dali sem que ela perca a sua função. Então a natureza está repleta de exemplos de intenção, complexidade e design inteligente, com certeza. Ok. Michelson, eu acho que nessa matéria a gente pode ter aí ganchos, né, para abrir várias janelas, né, várias coisas podem ser exploradas. Nós vamos para algumas dicas agora, na área de matemática e ciências de modo geral. Por exemplo, em matemática, numa altura da matéria das páginas 10 a 15, fala-se sobre o número de átomos presentes numa molécula de DNA. Então, a partir dessa informação, os alunos podem, por exemplo, calcular e verificar a probabilidade das ligações moleculares mencionadas no artigo, na evidência ou não de um acaso, né, que é uma das discussões. Além disso, é possível conectar essas informações, a biologia e a química, para identificar quais átomos podem se ligar uns aos outros e, desse modo, excluir as impossibilidades. Nas ciências da natureza também dá para usar essa matéria, né, Wendel? Essa edição toda, na verdade, né? Porque a gente observa que no corpo humano existem aí disciplinas dessa área de conhecimento que exploram esse conhecimento, né, relacionado com o corpo humano. E dá para integrar também todas as análises, tendo como objetivo o autoconhecimento. Perfeito. Algumas possibilidades, Michelson, que poderiam ter? Em biologia, por exemplo, a gente pode ver o seguinte, analisar o conjunto das organelas de cada tipo de célula, mencionei algumas aqui rapidamente, né? E entender, né, compreender a função dessas estruturas, tentando compará-las com o sofisticado funcionamento de um computador, por exemplo. Ela usa a torradeira, a gente pode usar um computador, pode usar um outro tipo de equipamento para perceber isso aí e fazer essas comparações. Em química, é possível aprender quais são os ácidos e enzimas presentes na digestão e analisar quais processos químicos ocorrem durante sua atuação.
A partir disso é possível entender as transformações atômicas, as diferenças entre acidez e alcalinidade e o modo como as moléculas dos alimentos interagem com esses ácidos e enzimas. Já na física, Wendel, a gente pode também fazer o seguinte, analisar a estrutura do olho humano, que é outra estrutura de complexidade irredutível, né? E a sua relação com a óptica, bem como o movimento de contração e relaxamento da pupila, para que haja o controle de entrada de luz, a curvatura também da vista, enfim, o modo como a luz atravessa todo o globo ocular. Perfeito. Michelson, você vai continuar com a gente no segundo bloco, porque a sua história também tem que ver com o embate entre criacionismo e evolucionismo, e eu acho que isso também pode ser explorado na sala de aula. Convido você a esperar a gente esse breve intervalo e a gente volta na sequência. Já estamos de volta com o segundo bloco do programa Revista Conexão 2.0 e, como você sabe, a gente está falando sobre a temática Fé no Criador, que faz parte do Plano Mestre de Desenvolvimento Espiritual da Rede Educacional Adventista. Aqui no estúdio está o Michelson, participou com a gente no primeiro bloco, pastor e jornalista. Michelson, um colega nosso que escreveu o teu perfil para a Revista Conexão, brincou que você é o Lewis Strobel brasileiro, fazendo referência àquele jornalista norte-americano que, se declarando ateísta, quis fazer uma investigação profunda sobre as evidências da fé cristã e acaba se convertendo nesse processo. Você não chegou a abraçar o ateísmo, mas você navegou pelo evolucionismo e parece que exatamente na fase da adolescência e da juventude que você se deparou com questionamentos muito profundos, né? Como que foi isso? Eu não sei se eu aceito a comparação, mas enfim, né? Eu me tornei depois jornalista também, né? E ele era um investigativo, então assim, é legal porque ele vai atrás usando as ferramentas que ele possuía, né? Os livros de Strobel são muito bons, né? Em defesa da fé, em defesa de Cristo, né? E ele usa essa veia investigativa com todos esses livros, né? Mas enfim, no meu caso, de fato, eu não cheguei a ser ateu, mas eu defendi o darwinismo até o ensino médio. Eu cursei química no ensino médio e até ali eu cria que a única opção para você entender, interpretar a realidade, entender a origem da vida era pelo modelo evolucionista, né? Eu estudei sempre em escolas públicas, até a universidade fiz numa escola pública, numa federal, e ali sempre aprendi com os professores, com os livros, de que o darwinismo era a única explicação, como eu percebi depois que não era. Eu escrevi um livro com 15 anos também, chamado Projeto Alfa, e nesse livro, todo o pano de fundo dessa ficção científica era darwinista, né? Então assim, eu tenho documentos para provar que realmente eu defendi essa bandeira. Eu cheguei a uma fase também de ceticismo, né, na minha vida, e eu costumo dizer que é bom exercer o bom ceticismo, que é duvidar de tudo, até de si mesmo, das suas premissas, da sua base de cosmovisão, e foi no duvidar de tudo isso que eu realmente pude conhecer uma versão alternativa para o evolucionismo, né? Eu conheci um criacionista que cursava química comigo, e nesses debates, interações com ele, estudos, eu acabei percebendo então que havia uma forma realmente de explicar a origem da vida, do universo, de uma forma inclusive mais, para mim, depois eu percebi, né, coerente, consistente, e que relaciona muito melhor a boa teologia com a boa ciência, que é o criacionismo. Esse foi o processo, resumidamente. Michel, você é um dos maiores divulgadores hoje do criacionismo, você mantém um blog chamado criacionismo.com.br há vários anos. Quando que você percebeu que havia essa lacuna de divulgação do criacionismo e de apologética cristã aqui no Brasil e usou a internet para isso? Isso partiu da minha experiência mesmo, né? Isso já faz mais de 20 anos, né? Quando eu comecei a enveredar pelo caminho do criacionismo, me aprofundar nisso, né? Eu tive dificuldade, quase 30 anos, na verdade, para ser assim mais preciso, eu tive dificuldade de encontrar livros, bons livros em língua portuguesa. Naquele tempo não tínhamos, né, o YouTube e essas ferramentas que facilitam bastante você encontrar documentários, né? Revistas, a gente tinha a revista criacionista, mas era meio complicado de ter acesso também, especialmente para um rapaz lá de Santa Catarina, que morava no interior do estado. Então, com base na minha dificuldade de encontrar fontes, eu pensei, por que não agora usar então o jornalismo? Agora eu já estava estudando, fazendo meu curso, né? E as ferramentas que estavam surgindo na época, que eram blogs, né? Depois veio o Twitter, posteriormente o YouTube, né? Então, por que não usar essas ferramentas para popularizar esse conhecimento que eu mesmo tive dificuldade de encontrar? Então a ideia foi essa, ler bons livros, assistir a bons documentários, pegar material em inglês, que a gente encontrava na época com mais dificuldade, e traduzir tudo isso em uma linguagem também que fosse mais acessível. Eu entendo que, assim, se há algum mérito, não foi necessariamente produzir conhecimento, porque isso, claro, sempre foram os doutores que eu sempre admirei, né? Mas eu acho que se há algum mérito foi no sentido de realmente, como manda o bom jornalismo científico, né?
popularizar esses conhecimentos e torná-los acessíveis ao grande público. Excelente. Então, além do criacionismo.com.br, que é uma dica aqui de leitura adicional, a gente também tem uma dica relacionada à página 24, que é a seção Perguntas, que fala sobre o lado visível da fé, a fidelidade como uma evidência da fé. E a sugestão que fica aqui para vocês é elaborar com os alunos uma ação social na qual seja possível falar de Jesus e então, na sua aula seguinte, conversar com eles sobre o impacto que essa ação causou na espiritualidade dos alunos e por que a manifestação visível da fé é tão necessária no cristianismo. Michel, eu quero agradecer a sua participação. Obrigado por ter estado com a gente nesses 2 blocos. Espero que você volte outras vezes, porque as temáticas muitas vezes vão ser convergentes com o ministério que você realiza. Foi um prazer. E você que está aí, eu quero convidar para o 3º bloco. O tempo está passando rápido, mas no próximo bloco vamos conversar com a historiadora Jéssica Manfrim e vamos falar sobre uma das sessões mais interessantes da revista, que é a sessão Imagine. Espero você. Até daqui a pouco. Muito bem, já estamos de volta com o 3º bloco. Aqui o tempo passa bem rápido e nesse bloco nós vamos falar sobre a sessão Imagine. E nessa sessão, Jéssica, você que tem assinado os últimos textos, a gente brincou um pouquinho com a realidade de se pensar um mundo em que não existem utopias. Certo. Na verdade, alguns acham que o contexto contemporâneo que nós estamos vivendo, a partir da segunda metade do século XX, marca o fim das utopias, ou pelo menos de várias delas, né, que marcaram a história do Ocidente. Como que você enxerga esse período histórico? A questão de decretarem o fim das utopias, eu acredito que seja um processo, né? A gente começou lá atrás com a Revolução Industrial, que era uma forma que a ciência, a tecnologia ia ajudar o ser humano a trabalhar menos. O que ocorreu foi que os humanos passaram a trabalhar mais. Somente com celulares, né? Exatamente. Depois vieram... Você já viu um otimismo nesse primeiro momento, né? Existia um otimismo, né? Só que depois não se concretizou. Depois também a gente teve vários sistemas políticos que tentaram ser implantados e também não deram certo, como socialismo, comunismo. As pessoas perderam a fé também na parte da religião, na fé e tudo mais, como um fator de mudanças. Então, quando você chega no século XX, você se depara com 2 guerras mundiais, uma quase 3ª guerra mundial ali entre o conflito Estados Unidos, União Soviética, você vê que as pessoas estão desacreditadas de que isso possa mudar. Agora, a gente costuma ter uma visão sobre a palavra utopia, um conceito talvez assim negativo, no sentido de que ela é uma ilusão, uma coisa impossível de ser alcançada. Um sonho o que está por trás? O que está por trás dessa palavra, do conceito de utopia? Utopia é um nome de um livro muito famoso do Thomas Moros, que ele escreveu esse livro no século XVI, e utopia significa lugar nenhum. Então, acho que vem daí essa ideia de que não é algo que seja realizável, que é só uma ilusão e que isso no mundo racional não cabe mais. Então, é essa ideia. Mas, ao mesmo tempo que tem essa conotação, digamos assim, um tanto quanto pessimista, a utopia também traz uma esperança, né? Uma esperança de que, uma possibilidade de que algo possa mudar. E você enxerga relação desse conceito de utopia, por exemplo, com a esperança bíblica, apresentada especialmente no Apocalipse e outros textos bíblicos? Eu acredito que sim, porque a utopia é algo, é uma mudança radical da ordem. E se a gente for ler nos capítulos finais da Bíblia, é uma mudança radical da ordem. Se você for ler, não tem morte, não tem mais choro, não tem mais dor, luto, não tem mentira, né? Em tempo de fake news, não tem mentira. As ruas, a cidade é construída de pedras preciosas e ouro, então é totalmente uma inversão. O que faz lembrar lá do texto do Thomas Moros, que o ouro na cidade ideal dele era usado para fazer pinicos. Olha que interessante, tão comum que é. De tão comum que é. Então, eu acredito que nesse sentido de uma projeção de um futuro otimista, a Bíblia apresenta uma utopia num livro do Apocalipse que geralmente é ligado à catástrofe, né? A desesperança, a destruição. E é o contrário disso. Excelente. Jéssica, além da leitura do seu texto, ou a partir dessa leitura, pode-se explorar, por exemplo, nas ciências humanas, o seu texto está na página 16, né?
algumas questões histórico-filosóficas bem interessantes. Por exemplo, empreender uma pesquisa com a intenção de analisar a grande influência da fé na construção do pensamento da filosofia moderna, né? Em história, considerar o ambiente em que o astrônomo Galileu Galilei viveu para entender suas ideias alinhadas com as ideias da Reforma e como usou a teoria do geocentrismo e do heliocentrismo para condenar a centralidade do poder clerical, né? Essa concentração de poder. Sim. Sugerindo que este deveria ocupar uma posição de igualdade em relação aos demais segmentos da sociedade. Contudo, ao condenar os erros do clero, não permitiu que sua fé fosse abalada. Jéssica, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Quem sabe numa próxima edição, aliás, a gente já está imprimindo a segunda edição do ano. É verdade. E vai ter mais um texto seu, agora voltado à questão ambiental, e vamos ler de novo alguma situação que você imaginou, né? Ok. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. Você que está aí, nós convidamos para o último bloco, quarto e último bloco, vamos ter o pastor André Vasconcelos falando sobre como que a gente enxerga ou entende o texto da narrativa da criação no texto bíblico, nas Escrituras. Aguardo você, a gente já volta. Estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Revista Conexão 2.0 e nessa última parte do programa eu recebo o pastor André Vasconcelos. O pastor André é editor associado da Revista Conexão e além de nos ajudar com todo o conteúdo da revista, André, você tem assinado uma nova seção que foi inserida agora em 2019, com aumento de 4 páginas de conteúdo editorial na revista, que é a seção Texto e Contexto. Nessa seção você se propõe a analisar forma e conteúdo no texto bíblico. E você começou falando sobre o relato bíblico da criação. O que esse olhar mais literário para a Bíblia pode nos ajudar a entender a mensagem da Bíblia? Bom, obrigado pelo convite, pastor Wendel. Antes de mais nada, é importante destacar que existe uma relação intrínseca entre a forma e o conteúdo de um texto. Qualquer professor de redação vai dizer que um texto tem que ter uma estrutura, tem que ter uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão para que ele seja inteligível. E com a Bíblia não é diferente. Acontece que muitas vezes, numa leitura superficial, a gente não consegue perceber essa estrutura do texto. Por exemplo, falando de Gênesis 1, o texto todo tem uma métrica de 7. O primeiro verso, por exemplo, no seu idioma original, no hebraico, ele tem 7 palavras. Quando diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. E toda a narrativa vai ser construída sobre o número 7. 7 dias da criação. Deus fala que 7 vezes que sua criação era boa e na 7ª vez ele fala que era muito boa. O verbo criar aparece 7 vezes na narrativa. Então, assim, você vê vários elementos que apontam para esse número 7, né? Que culmina com o 7º dia que deve ser observado, o sábado. Então você percebe assim que todo o texto é construído nessa métrica. Você também percebe que os 7 dias da criação estão divididos em 2 blocos. No primeiro bloco, Deus cria os cenários. E no segundo bloco, ele preenche esses cenários. Por exemplo, no primeiro dia, ele faz separação da luz e das trevas. No segundo, ele faz separação entre as águas debaixo do firmamento e sobre o firmamento. E no terceiro dia, ele faz aparecer a porção seca. Então, no quarto dia, ele preenche o primeiro. Então, quando faz separação da luz e das trevas, agora ele coloca os luzeiros. No quinto dia, ele preenche o segundo. Então, ele cria os animais aquáticos e as aves do céu. E no 6º dia ele cria os animais terrestres e o homem. Então no 7º dia ele rompe com todo esse refrão da narrativa da criação para apresentar o clímax, que é o descanso de Deus e a santificação do sábado, né? Então você percebe aí já qual é a ênfase do texto quando você consegue analisar qual que é a estrutura dele. Excelente. Isso já é uma mensagem em si, né? Claro. E outra coisa interessante, André, é que o debate criacionismo e evolucionismo sempre tem seus períodos de acirramento, mas eu vejo que talvez muitos lançam um olhar sobre o texto de Gênesis esperando que ele forneça recursos apologéticos para responder questões contemporâneas. Será que a gente deve se aproximar do texto bíblico, sobretudo quando a gente olha do perfil literário, com essa expectativa? Parece que não era isso que estava na cabeça do autor, né, do texto bíblico. É só a gente pensar no primeiro verso, né? Ele começa com uma afirmação categórica. No princípio, que revela o elemento de tempo, né? Criou, que mostra o método como Deus, né? vai criar. Deus, que é o agente da criação, e céu e terra, né, aquilo que foi criado, ou seja, é uma afirmação categórica. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele não está preocupado em fazer apologia, em fazer uma defesa racional disso, né? Então todo o capítulo 1 é construído aí de uma forma poética, mas também com elementos de prosa. Então ele é uma prosa poética. É importante destacar que mais importante do que estudar o texto
procurando assim, elementos para defender a sua fé, nós precisamos nos aprofundar nele, perceber a sua beleza literária, nos aprofundar no conhecimento teológico, ou seja, o texto ele é riquíssimo. Então, sem excluir a abordagem apologética, nós deveríamos também ler o texto, não somente para provar que que os evolucionistas estão errados, mas também para que nós mesmos nos beneficiemos do texto e da leitura. Então, que nós nos aproximemos de Deus e, de certa forma, nós também desfrutemos ali dessa beleza, né, que foi essa obra literária, que é a narrativa da criação. Legal. André, você já escreveu o texto da próxima edição e você vai assinar essa sessão Texto e Contexto. Eu tenho certeza que vai ser muito útil em sala de aula. Especialmente se for olhar do ponto de vista das linguagens, dos códigos e suas tecnologias, né? Então, por exemplo, nas páginas 20 a 23, onde está a matéria do André, que é cenário da criação, o professor pode conduzir os alunos a uma análise do estilo literário, das figuras de linguagem que são usadas no texto bíblico, de Gênesis, e levar esses estudantes, então, a entender essa estrutura, né? Além disso, também é possível incentivar os alunos a pesquisarem os diversos estilos literários da Bíblia, que compõem a Bíblia, e quais características e formas os diferenciam. André, obrigado. A gente vai estar daqui a pouco no próximo programa, vamos estar produzindo um próximo programa, a próxima revista, eu tenho certeza que vai surpreender o pessoal com as belezas que tem no texto bíblico. E você que está aí, a gente fica o convite para você nos acompanhar pelas mídias sociais, o nosso site, também aproveitar ao máximo a revista Conexão, que deve estar chegando aí na sua sala de aula, e a gente espera se encontrar no próximo programa, quando a gente vai trazer mais dicas, mais orientações, para que a revista realmente seja muito útil no seu dia a dia. Obrigado pela atenção, por estar com a gente e até a próxima.